Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nos aproximamos de um dos vestígios mais antigos ainda presentes na estrutura do cosmos. Existe um eco que nasceu com o Big Bang e que continua atravessando o espaço até hoje, trazendo consigo informações que ainda não foram totalmente compreendidas pela ciência. Em um certo ponto da história, a luz passou a preencher todo o espaço, carregando registros daquele instante inicial. Imagine um som que nunca desapareceu completamente, apenas ficou cada vez mais sutil, espalhado por todo o espaço. Ele ainda existe, ainda está presente, mas carrega variações quase imperceptíveis que mudam de ponto para ponto. Se esse eco continua atravessando o cosmos até hoje, ele já revelou tudo o que tinha para mostrar ou ainda esconde informações que podem mudar o que entendemos sobre o início de tudo? Durante esta jornada, vamos entender como esse fenômeno foi identificado, acompanhar como essas variações foram interpretadas e percorrer as ideias que ligam esses registros aos momentos iniciais do cosmos, chegando até hipóteses que ainda permanecem em investigação. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe. Feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos a natureza desse eco primordial, precisamos primeiro transportar nossa mente para um estágio da existência onde o tempo e o espaço eram radicalmente diferentes do que experimentamos hoje. No início de tudo, o universo não era esse vasto vazio pontuado por galáxias e estrelas que conhecemos. Na verdade, ele era um ambiente extraordinariamente denso e quente, uma espécie de névoa opaca e incandescente que preenchia cada ponto do que viria a ser o cosmos. Imagine que, naqueles primeiros instantes, a temperatura era tão elevada que a matéria, como a entendemos agora, simplesmente não conseguia se formar. Não existiam átomos complexos, nem moléculas, apenas uma sopa fervilhante de partículas elementares, agitando-se em velocidades inimagináveis. Nesse cenário, os fótons, que são as partículas fundamentais da luz, estavam constantemente colidindo com elétrons livres. Essa interação incessante impedia que a luz viajasse por qualquer distância significativa. O universo era literalmente opaco. Se pudéssemos estar lá, não haveria nada para ser percebido além de um brilho uniforme e denso, pois a luz estava aprisionada nessa dança caótica de partículas carregadas. Essa condição de opacidade absoluta perdurou por aproximadamente 370 mil anos. Durante esse período, o tecido do espaço estava em um processo de expansão contínua. À medida que o universo se expandia, ele também começava a esfriar, seguindo as leis fundamentais da termodinâmica que regem a energia e o volume. Esse resfriamento foi um processo gradual, mas absolutamente crucial para o que viria a seguir. Quando a temperatura finalmente caiu para cerca de 3.000 graus Kelvin, algo extraordinário aconteceu na história do cosmos. Esse é o momento que os cientistas chamam de Era da Recombinação. Com a redução da energia térmica, os elétrons que antes se moviam de forma frenética e independente começaram a ser capturados pelos núcleos atômicos, principalmente prótons, formando os primeiros átomos estáveis de hidrogênio. Essa transição física mudou a história do universo para sempre. No momento em que os elétrons foram integrados aos átomos, eles deixaram de atuar como uma barreira para os fótons. De repente, a luz que estava presa naquela sopa primordial encontrou um caminho livre. Ela pôde, pela primeira vez, viajar através do espaço sem ser imediatamente desviada ou absorvida. É como se uma névoa espessa e impenetrável tivesse se dissipado instantaneamente, tornando o universo transparente. Essa primeira luz, emitida no exato instante em que a matéria se organizou em átomos, é o que chamamos hoje de radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Ela é, em essência, o brilho remanescente da própria criação. Um fóssil luminoso que sobreviveu por bilhões de anos para chegar até os nossos instrumentos de medição. Ao pensarmos sobre essa radiação, é importante entender
que ela não vem de uma direção específica no céu. Como ela foi emitida por todo o universo, simultaneamente quando ele se tornou transparente, ela nos atinge de todos os lados com uma uniformidade impressionante. O que estamos detectando é a luz que viajou por 13 bilhões e 800 milhões de anos até nos alcançar. Devido à expansão do universo durante todo esse tempo, o comprimento de onda dessa luz original foi esticado. O que antes era uma luz visível e intensa, situada na parte mais quente do espectro, foi alongado pela própria expansão do tecido espacial, transformando-se em micro-ondas. É por isso que não conseguimos percebê-la com nossos sentidos naturais, mas ela está lá, permeando cada milímetro do ambiente ao nosso redor, carregando as impressões digitais de um universo bebê. Entender esse processo inicial nos permite perceber a radiação cósmica de fundo não apenas como um dado científico, mas como um registro histórico contínuo. Ela é a prova mais contundente da teoria do Big Bang, pois prevê exatamente o estado térmico e a composição que o universo deveria ter naquele estágio inicial. Ao estudarmos as propriedades dessa luz primordial, estamos, na verdade, analisando a estrutura do cosmos quando ele tinha apenas uma fração minúscula de sua idade atual. É um mapa térmico que nos revela onde a matéria era ligeiramente mais densa e onde era mais rarefeita, sementes invisíveis que, sob a influência da gravidade ao longo de eras, dariam origem às gigantescas estruturas de galáxias e aglomerados que observamos hoje. Essa luz que atravessa o tempo nos mostra que o universo teve um começo térmico e que esse começo deixou uma assinatura permanente. Ao percorrermos a história dessa descoberta, descobrimos que o espaço não é um palco vazio, mas um arquivo imenso que preserva a memória de sua própria formação. Cada fóton que capturamos dessa radiação é uma peça de um quebra-cabeça monumental sobre como a ordem surgiu do caos e como a transparência permitiu que a informação começasse a fluir. É o ponto de partida para compreendermos não apenas o que o universo é, mas como ele se tornou o que observamos hoje, um sistema vasto, complexo e, acima de tudo, inteligível através das leis da física. Ao imaginarmos a magnitude dessa jornada, percebemos que a radiação cósmica de fundo funciona como a superfície de última dispersão. É o limite do que podemos observar usando a luz. Antes desse ponto, o universo era uma muralha de névoa. Depois dele, o cosmos tornou-se um livro aberto para a luz viajar. Por isso, esse eco é tão precioso. Ele é a última fronteira entre o que podemos entender diretamente através da observação eletromagnética e o mistério que reside nos instantes ainda mais primordiais, onde outras forças e fenômenos atuavam de forma soberana. Compreender esse ponto de partida é essencial para que possamos, nos próximos passos, investigar as sutis irregularidades que esse eco carrega e o que elas tentam nos dizer sobre a vastidão do que existe além do nosso horizonte visível. A estabilidade dessa radiação e sua presença constante nos lembram de que a física é uma linguagem de continuidade. O que aconteceu há bilhões de anos não desapareceu, apenas mudou de forma, resfriou-se e espalhou-se, mas permanece acessível para quem sabe interpretar os sinais. É essa segurança nos dados e a clareza dos processos físicos que nos permitem reconstruir essa cronologia com tanta precisão. Estamos lidando com a luz mais antiga possível, um testemunho silencioso de uma época em que o tempo estava apenas começando a ditar o ritmo da existência. E é a partir desse entendimento sólido da origem que podemos começar a questionar os detalhes mais profundos e as anomalias que desafiam até mesmo as nossas teorias mais consolidadas. A presença da radiação cósmica de fundo de micro-ondas não é um evento que pertence apenas ao passado remoto ou às profundezas mais distantes do vácuo espacial. Pelo contrário, ela é uma realidade física constante que interage com o nosso mundo de maneiras que, embora invisíveis aos nossos olhos biológicos, são perfeitamente mensuráveis e integradas ao nosso cotidiano tecnológico. Para compreendermos como esse eco se manifesta hoje, precisamos primeiro entender a escala de sua onipresença. Em cada centímetro cúbico do universo,
existem centenas de fótons que restaram daquele evento primordial. Isso significa que, neste exato momento, o seu corpo, os objetos ao seu redor e toda a atmosfera terrestre estão sendo atravessados por partículas de luz que foram emitidas há bilhões de anos. Essa radiação não é algo que simplesmente está lá fora, mas sim uma textura fundamental do ambiente em que existimos. Uma das formas mais curiosas e didáticas de percebermos essa vivência ocorreu durante décadas através de uma tecnologia que hoje se tornou obsoleta, mas que serviu como uma janela involuntária para o cosmos. Os antigos aparelhos de televisão analógicos. Quando um desses aparelhos era sintonizado em um canal que não possuía transmissão, a tela era preenchida por um ruído visual estático, frequentemente chamado de chuvisco. Esse padrão aleatório de pontos brancos e pretos, acompanhado por um som de chiado constante, não era apenas uma falha técnica ou interferência de rádio local. Na verdade, uma pequena porcentagem daquela interferência, aproximadamente 1%, era causada diretamente pela recepção da radiação cósmica de fundo de micro-ondas. As antenas de televisão, projetadas para captar sinais eletromagnéticos, eram sensíveis o suficiente para detectar o ruído térmico do próprio universo. Assim, sem que a maioria das pessoas percebesse, parte daquela estática era o registro em tempo real do nascimento do espaço-tempo batendo à porta das nossas salas de estar. Essa manifestação cotidiana nos ensina que o universo possui uma temperatura de base. Se pudéssemos remover todas as estrelas, todas as galáxias e todas as fontes de calor conhecidas, o espaço ainda assim não estaria no zero absoluto. Ele possui um calor residual que se estabilizou em aproximadamente 2,7 Kelvin. Essa temperatura é extraordinariamente baixa, situando-se apenas alguns graus acima do limite teórico, onde todo o movimento molecular cessa, mas ela é uniforme e persistente. Essa uniformidade é o que permite que cientistas utilizem o eco do Big Bang como um sistema de referência universal. Ao observarmos como a Terra se move em relação a esse banho térmico de fundo, conseguimos calcular a nossa própria velocidade e trajetória através da vastidão do cosmos. Estamos, literalmente, navegando em um oceano de luz primordial que define o repouso do próprio tecido espacial. A história da descoberta dessa radiação é um exemplo clássico de como a ciência opera através da observação cuidadosa de anomalias na rotina experimental. Em 1964, dois pesquisadores chamados Arno Penzias e Robert Wilson estavam trabalhando com uma antena de rádio extremamente sensível em Nova Jersey. O objetivo original deles não era a astronomia cosmológica, mas sim o estudo das ondas de rádio para comunicações via satélite. No entanto, eles se depararam com um ruído persistente e inexplicável que vinha de todas as direções do céu. Esse chiado não variava com o passar das horas, nem com a mudança das estações. Inicialmente, eles acreditaram que a interferência era causada por falhas técnicas na antena, ou até mesmo por resíduos biológicos deixados por pombos que faziam ninho no equipamento. Após limparem minuciosamente o instrumento e eliminarem todas as fontes de erro terrestre conhecidas, o ruído continuou lá, imutável e sereno. O que eles vivenciaram foi o encontro direto com a radiação cósmica de fundo. Aquele ruído que parecia um erro era, na verdade, a maior descoberta da história da cosmologia moderna. Ele provava que o universo não era estático nem eterno em seu estado atual, mas que havia passado por uma fase de calor intenso e expansão. Essa vivência do tema nos mostra que a verdade científica muitas vezes se esconde atrás de fenômenos que, à primeira vista, parecem triviais ou inconvenientes. Hoje, os modernos radiotelescópios e satélites dedicados não buscam apenas o chiado, mas as minúsculas variações de temperatura dentro desse ruído, variações que são da ordem de microkelvins. Essas flutuações, embora minúsculas, são as marcas da estrutura inicial da matéria. Ao pensarmos sobre como essa radiação permeia o nosso espaço, devemos considerar que ela é uma forma de energia que interage com a matéria comum de forma sutil. Os fótons de micro-ondas são de baixa energia.
o que significa que eles não causam danos biológicos como a radiação ionizante, mas eles carregam consigo o ímpeto da criação. Cada vez que você respira, bilhões desses fótons ancestrais atravessam o ar ao seu redor. Eles são tão numerosos que, se pudéssemos enxergar nessa frequência, o céu noturno seria tão brilhante quanto a superfície de uma lâmpada fluorescente, mas de forma constante e homogênea em todas as direções. A escuridão do espaço, para os olhos de um radioastrônomo, é uma ilusão. O universo está permanentemente iluminado por esse brilho residual que se resfriou ao longo de bilhões de anos. A vivência desse tema também se estende à nossa compreensão de escala e tempo. Quando olhamos para a radiação cósmica de fundo, estamos tecnicamente olhando para o objeto mais distante que a física nos permite observar. Como a luz viaja a uma velocidade finita, olhar para longe é olhar para o passado. A radiação de fundo é o horizonte final da nossa visão. Ela atua como uma parede de luz que delimita o que é conhecível através de observações diretas. Esse limite não é apenas espacial, mas temporal. É o registro da última vez que a matéria e a energia estiveram em equilíbrio térmico perfeito. Desde então, o universo tem se tornado cada vez mais complexo, mas essa base estável permanece lá, como o alicerce de uma construção que, embora coberta por novas camadas de galáxias e estrelas, ainda sustenta todo o peso da realidade observável. Portanto, a manifestação do eco do Big Bang é a prova de que vivemos em um sistema conectado. O que aconteceu na escala de milissegundos, logo após o início do tempo, determinou a temperatura da radiação que hoje captamos com antenas parabólicas. As leis da física que governam a emissão dessa luz primordial são as mesmas que governam o funcionamento dos fornos de micro-ondas em nossas cozinhas e os sistemas de posicionamento global que utilizamos em nossos telefones. Não há uma separação real entre a física do cosmos profundo e a física do nosso cotidiano. O universo é um fluido contínuo de energia e informação, e a radiação cósmica de fundo é a nota fundamental dessa sinfonia, um tom baixo e constante que ressoa desde o início e que continuará a ressoar enquanto o espaço continuar a existir. Sentir essa presença é compreender a estabilidade do conhecimento científico. Através da medição precisa desse fenômeno, conseguimos determinar a idade do universo com uma margem de erro mínima, fixando-a em 13 bilhões e 800 milhões de anos. Conseguimos também entender a composição do cosmos, dividida entre matéria comum, matéria escura e energia escura. Tudo isso partiu da observação de um ruído que inicialmente parecia uma interferência sem importância. Essa transição do banal para o monumental é o que define a nossa relação com o tema. O eco está em todo lugar, no silêncio entre as estrelas e na estática entre as frequências, aguardando que a nossa curiosidade continue a decifrar as informações que ele ainda transporta silenciosamente através do tempo. Ao entendermos essa dinâmica, percebemos que o espaço não é um vazio inerte, mas um reservatório de energia que preserva a história térmica de tudo o que existe. A radiação cósmica de fundo é o cenário constante de fundo para todas as trajetórias estelares. Ela define o ambiente térmico no qual as galáxias se formam e evoluem. Sem essa radiação e o resfriamento que ela representa, a estrutura atual do universo, que permite a existência de planetas sólidos e vida, não seria possível. Estamos imersos em um processo de expansão que dilui esse calor, tornando o universo cada vez mais frio e vasto, mas a assinatura original permanece íntegra, um registro inabalável da unidade fundamental da matéria e da energia. Para avançarmos em nossa compreensão sobre este eco fundamental, precisamos mergulhar nos mecanismos físicos que operavam antes mesmo da luz se libertar da matéria. O que observamos hoje como uma radiação fria e uniforme foi, no início, o resultado de uma dinâmica complexa e vibrante dentro de um fluido primordial composto por fótons, elétrons e prótons. Antes da marca de 370 mil anos, o universo era preenchido por esse fluido denso, onde a luz e a matéria estavam acopladas em um equilíbrio de forças quase perfeito. Um dos mecanismos mais profundos desse período
é o que os cientistas chamam de oscilações acústicas de baryons. Embora o termo pareça técnico, ele descreve algo que podemos entender através da lógica da pressão e da gravidade agindo em conjunto. Imagine que, naquela sopa primordial, a força da gravidade tentava atrair a matéria para centros de maior densidade, comprimindo o gás. No entanto, à medida que a matéria se comprimia, a pressão da radiação aumentava drasticamente, agindo como uma mola que empurrava essa mesma matéria de volta para fora. Essa disputa contínua entre a atração gravitacional e a repulsão da radiação criou ondas de pressão que se propagavam por todo o fluido cósmico. Essas ondas eram, em essência, ondas sonoras de proporções universais, percorrendo o plasma quente e denso. O mecanismo de funcionamento dessas oscilações é o que definiu a estrutura de tudo o que existe. Quando o universo finalmente esfriou o suficiente para que os elétrons fossem capturados pelos núcleos, esse movimento de ondas foi subitamente interrompido, como se uma fotografia instantânea tivesse sido tirada de uma superfície em plena vibração. Os padrões que vemos hoje na radiação cósmica de fundo são as marcas deixadas por essas ondas sonoras primordiais, no exato momento em que o fluido se tornou transparente. As estratégias utilizadas pelos físicos para interpretar esses padrões envolvem a análise detalhada das flutuações de temperatura. Quando observamos o mapa dessa radiação, percebemos que a temperatura não é absolutamente igual em todos os pontos. Existem variações minúsculas, da ordem de milésimos de graus Celsius. Essas irregularidades são fundamentais, pois elas revelam as estratégias que o universo utilizou para organizar a matéria. As regiões que eram ligeiramente mais densas naquele momento tornaram-se as sementes das galáxias, enquanto as regiões menos densas deram origem aos grandes vazios cósmicos. O mecanismo de crescimento dessas estruturas seguiu o ritmo ditado por aquelas oscilações acústicas iniciais. Outro elemento profundo contido nesse eco é a polarização da luz. Assim como a luz que reflete em uma superfície de água pode se tornar polarizada, os fótons da radiação cósmica de fundo também carregam essa característica. A polarização funciona como um registro adicional que nos informa sobre o estado do plasma momentos antes da transparência. E, mais importante, sobre fenômenos que ocorreram muito antes, como as ondas gravitacionais primordiais. Existem diferentes tipos de padrões de polarização, muitas vezes chamados de modos E e modos B. Os modos E surgem naturalmente das variações de densidade do plasma, enquanto os modos B são alvos de investigações intensas, pois poderiam ser a prova definitiva de um processo chamado inflação cósmica. A inflação é uma estratégia teórica que descreve uma expansão exponencialmente rápida, ocorrida nos primeiros milésimos de segundo após o início de tudo. Esse mecanismo é o que explica por que o universo parece tão uniforme e plano em grandes escalas. Sem a inflação, seria difícil entender como regiões opostas do céu, que nunca estiveram em contato físico, possuem exatamente a mesma temperatura de radiação de fundo. A radiação de fundo atua como o laboratório perfeito para testar essa ideia. Se a inflação realmente ocorreu, ela deve ter gerado ondas gravitacionais poderosas, que deixaram uma marca específica na polarização da luz primordial. Capturar esse sinal é uma das estratégias mais ambiciosas da astronomia contemporânea, exigindo instrumentos de precisão quase inacreditável, operando em ambientes isolados, como o Polo Sul ou o espaço profundo. Ao analisarmos a distribuição dessas variações de temperatura, os cientistas utilizam o que chamam de espectro de potência. Esse mecanismo matemático decompõe a imagem do céu em diferentes escalas angulares, permitindo identificar picos de intensidade. O primeiro e mais alto desses picos nos revela a curvatura do universo. Através da medição precisa do tamanho dessas manchas térmicas, descobrimos que o universo é geometricamente plano. Isso significa que, em escalas cósmicas, as linhas paralelas nunca se cruzam, e a soma dos ângulos de um triângulo imenso seria exatamente 180 graus. Essa descoberta é um elemento profundo, pois ela determina o destino final do cosmos
e a quantidade total de energia e matéria que ele contém. Outro mecanismo intrincado que afeta a radiação de fundo enquanto ela viaja até nós é o efeito Sunyaev-Zeldovich. Este efeito ocorre quando os fótons da radiação primordial atravessam grandes aglomerados de galáxias. Dentro desses aglomerados, existe um gás extremamente quente, cujos elétrons colidem com os fótons da radiação de fundo, transferindo-lhes energia. Essa interação altera sutilmente a frequência da radiação naquela direção específica, permitindo que os astrônomos detectem e mapeiem aglomerados de galáxias que seriam invisíveis de outra forma. É uma estratégia de observação indireta, que usa o eco do passado como uma luz de fundo para iluminar as estruturas que se formaram muito depois. Existe também o elemento conhecido como radiação de fundo de neutrinos, que é um mecanismo ainda mais antigo e difícil de detectar do que o de micro-ondas. Enquanto os fótons se libertaram após 370 mil anos, os neutrinos tornaram-se independentes apenas um segundo após o início. Embora ainda não tenhamos tecnologia para mapear essa radiação de neutrinos com precisão, o seu efeito sobre a radiação cósmica de fundo de micro-ondas é detectável através de mudanças sutis na forma como as oscilações acústicas se comportaram. Isso nos mostra que cada componente do universo primordial, mesmo os mais esquivos, deixou sua assinatura gravada na luz que recebemos hoje. A precisão com que conseguimos medir esses mecanismos é o que sustenta a cosmologia como uma ciência exata. As missões espaciais que mapearam o céu em micro-ondas foram planejadas com estratégias rigorosas para eliminar ruídos galácticos e interferências locais. O que sobra, após esse processamento cuidadoso, é a imagem mais pura e profunda da realidade primordial. Através dessa imagem, entendemos que o universo opera sob leis estáveis, onde a pressão, a temperatura e a gravidade interagem de forma previsível e elegante. Esses mecanismos profundos nos revelam que o cosmos não surgiu de forma desordenada. Existe uma lógica de fluidos e uma dinâmica de ondas por trás da formação de cada estrela e de cada estrutura que observamos. A radiação cósmica de fundo não é apenas um resíduo térmico, mas um mapa de estratégias físicas que o universo utilizou para transitar de um estado de simplicidade extrema para a complexidade que vemos agora. Ao estudarmos esses detalhes, estamos decifrando a gramática fundamental do espaço e do tempo, percebendo como as vibrações de um plasma quente de bilhões de anos atrás ainda ditam a forma e a distribuição da matéria no presente. A continuidade dessa investigação nos leva a perceber que o conhecimento sobre o eco do Big Bang é uma construção cumulativa. Cada novo detalhe descoberto sobre a polarização, sobre as flutuações angulares ou sobre os efeitos de lente gravitacional que distorcem esse sinal no caminho, nos aproxima de uma compreensão total sobre os mecanismos de criação. É uma jornada que une a física das partículas elementares à astronomia das maiores escalas possíveis, mostrando que o infinitamente pequeno e o infinitamente grande estão intrinsecamente ligados pela história térmica do universo. Ao compreendermos que o universo já foi um fluido vibrante, passamos a ver as galáxias não como objetos isolados, mas como os restos resfriados daquelas cristas de ondas acústicas que percorreram o cosmos em sua infância. Essa percepção altera profundamente a nossa visão sobre a estabilidade da matéria. Tudo o que é sólido e estável hoje teve sua origem em um dinamismo de pressões e radiações que agora se encontra diluído no espaço, mas que permanece perfeitamente codificado na luz fria que chega de todas as direções. É essa clareza nos mecanismos que nos dá a segurança para continuar explorando os mistérios que ainda permanecem ocultos nas dobras desse sinal ancestral. Ao analisarmos a superfície de última dispersão, o que inicialmente parecia ser uma névoa uniforme de calor revelou-se, após décadas de observação, com satélites de altíssima precisão, como um mapa repleto de anomalias que desafiam as nossas suposições mais fundamentais sobre o cosmos. Esses segredos começaram a surgir quando instrumentos como o explorador de fundo cósmico,
o satélite de anisotropia de micro-ondas Wilkinson e, mais recentemente, o Observatório Planck forneceram imagens do céu com uma resolução sem precedentes. O que esses dados nos mostram é que, embora o universo seja homogêneo em grande escala, existem irregularidades específicas que não deveriam estar lá, de acordo com os modelos convencionais de inflação e expansão. Uma das descobertas mais inquietantes e fascinantes nesse campo é a existência do que os cientistas chamam de mancha fria. Vamos imaginar uma região vasta no hemisfério sul do mapa cósmico, uma área que se estende por centenas de milhões de anos-luz e que possui uma temperatura significativamente inferior à média de todo o resto do céu. A mancha fria é um dos maiores mistérios da cosmologia moderna, porque a sua probabilidade de ocorrer de forma puramente aleatória dentro de um universo padrão é extremamente baixa, estimada em menos de 2%. Para a física tradicional, essa região é grande demais e fria demais para ser explicada apenas por flutuações estatísticas comuns. Algumas hipóteses sugerem a presença de um supervazio, uma região do espaço onde a densidade de galáxias é drasticamente menor, o que causaria um resfriamento dos fótons da radiação de fundo enquanto eles atravessam essa área devido a efeitos gravitacionais. No entanto, estudos mais profundos indicam que mesmo o maior vazio conhecido não seria suficiente para explicar a queda de temperatura observada. Isso abre caminho para descobertas muito mais ousadas e quase inacreditáveis. A ideia de que essa mancha pode ser a marca física de uma colisão entre o nosso universo e um outro universo paralelo. Nesse cenário de imaginação fundamentada na física, o nosso cosmos seria apenas uma bolha dentro de um multiverso vasto. Se nos instantes iniciais a nossa bolha tivesse encostado em outra, o impacto deixaria uma cicatriz térmica permanente na radiação de fundo. Essa hipótese, embora pareça saída de uma obra de ficção, é levada a sério por pesquisadores que buscam evidências de física não convencional. Se a mancha fria for realmente um vestígio de uma interação externa, isso mudaria completamente a nossa compreensão sobre a escala da realidade, transformando o que chamamos de todo o universo em apenas um pequeno fragmento de uma estrutura muito maior e mais complexa. Outro mistério profundo escondido no eco do Big Bang é o fenômeno conhecido como eixo do mal. Esse nome, embora dramático, refere-se a uma observação técnica muito precisa. As variações de temperatura na radiação de fundo parecem estar alinhadas entre si de uma forma que não deveria acontecer se o universo fosse realmente igual em todas as direções. De acordo com o princípio copernicano, que é a base da nossa astronomia, o universo é isotrópico, o que significa que ele não possui uma direção preferencial ou um centro especial. No entanto, o eixo do mal sugere que existe um alinhamento misterioso que aponta para uma direção específica no espaço, coincidindo curiosamente com o plano do nosso próprio sistema solar e com o equador da nossa galáxia. Durante muito tempo, pensou-se que isso poderia ser um erro instrumental ou uma contaminação de dados locais, mas as medições sucessivas de diferentes missões espaciais continuam confirmando esse padrão. A existência desse alinhamento coloca em xeque a nossa compreensão sobre a inflação cósmica. Se o universo se expandiu de forma uniforme e aleatória, esses padrões térmicos deveriam estar distribuídos de forma caótica e sem qualquer orientação global. O segredo que o eixo do mal pode estar escondendo é que o universo pode possuir uma geometria muito mais estranha do que imaginamos, talvez uma forma toroidal ou uma topologia fechada que faz com que a luz e a energia circulem de maneiras específicas. Vamos entender que essas descobertas não invalidam o que sabemos, mas indicam que existem camadas de realidade que as nossas equações atuais ainda não conseguem descrever com total clareza. Além disso, os cientistas detectaram o que chamam de assimetria hemisférica. Ao dividirmos o mapa da radiação de fundo em dois hemisférios, percebemos que um lado possui flutuações de temperatura ligeiramente mais fortes do que o outro. Em um universo perfeitamente equilibrado, ambos os lados deveriam ter a mesma intensidade estatística.
Essa discrepância sugere que algo afetou a distribuição da matéria e da energia de forma desigual no início dos tempos. Pode ser um indício de que a inflação não ocorreu de forma igual em todas as direções, ou que forças primordiais, das quais ainda não temos conhecimento, atuaram mais intensamente em uma região do que em outra. Esses achados raros são como fósseis deformados que indicam que a biologia do universo jovem teve percalços e irregularidades que hoje tentamos decifrar. Outro ponto de mistério reside na chamada tensão de Hubble, uma divergência profunda entre diferentes métodos de medir a velocidade de expansão do universo. Quando os astrônomos calculam essa expansão usando as variações da radiação cósmica de fundo, eles chegam a um valor específico. No entanto, quando medem a mesma expansão observando estrelas distantes e supernovas no universo moderno, o valor obtido é significativamente diferente. Essa diferença não é pequena o suficiente para ser ignorada como um erro de medição. É um segredo que pode esconder a existência de uma nova física. Pode ser que a energia escura, a força que acelera a expansão do espaço, tenha mudado o seu comportamento ao longo do tempo de uma forma que não previmos, ou que existam partículas subatômicas ainda não descobertas que influenciaram o ritmo do cosmos primordial. Essas anomalias e descobertas nos mostram que o eco do Big Bang é uma fonte inesgotável de informações sobre o desconhecido. Ele não é apenas um registro do que foi, mas um guia para o que ainda não entendemos. Cada ponto fora da curva no mapa térmico é um convite para revisarmos as nossas certezas. A precisão dos dados atuais é tão alta que não podemos mais atribuir esses mistérios ao acaso. Estamos diante de evidências concretas de que o universo possui detalhes estruturais que desafiam a simplicidade dos nossos modelos iniciais. Ao percorrermos esses dados, sentimos que estamos cada vez mais próximos de uma descoberta que pode unificar a teoria da relatividade com a mecânica quântica, preenchendo as lacunas que o eco do passado deixou para trás. A investigação sobre esses mistérios também revelou padrões que sugerem que a gravidade pode ter se comportado de maneira diferente nos primeiros instantes. Se conseguirmos confirmar que certas irregularidades na radiação de fundo foram causadas por ondas gravitacionais primordiais de imensa escala, teremos em mãos o segredo da própria origem da gravidade. Esses sinais, escondidos na polarização da luz, seriam a prova de que o espaço-tempo pulsou violentamente antes mesmo da formação do primeiro átomo. Capturar esse segredo é o objetivo de novas gerações de telescópios que estão sendo construídos em locais isolados da Terra e em órbita, buscando no silêncio do espaço a resposta para a maior pergunta de todas: por que o universo é assim e não de outra forma? O fato de essas informações estarem gravadas em uma radiação tão fria e sutil é, por si só, uma descoberta que inspira tranquilidade e paciência. O universo não tem pressa em revelar seus segredos. Ele os guardou por bilhões de anos em fótons que viajaram pelo vazio absoluto. Cada anomalia que descobrimos é um lembrete de que a nossa visão da realidade está em constante evolução. O eco do Big Bang é, portanto, uma conversa em aberto entre o início dos tempos e a inteligência humana, um registro que nos desafia a olhar além do óbvio e a compreender que a estrutura do cosmos é muito mais rica, misteriosa e conectada do que poderíamos imaginar em nossas observações superficiais. Ao entendermos esses mistérios, percebemos que o espaço não é apenas um lugar, mas uma memória ativa. As descobertas de variações térmicas inesperadas, de alinhamentos impossíveis e de assimetrias globais são os fios de uma tapeçaria que ainda estamos aprendendo a tecer. A ciência não se sente intimidada por esses mistérios. Pelo contrário, é neles que ela encontra o combustível para continuar sua busca. O eco continua nos atingindo, silencioso e carregado de informações, provando que mesmo na luz mais antiga do mundo, ainda há muito o que descobrir, muito o que entender e, acima de tudo, muito o que nos surpreender sobre a natureza da existência que compartilhamos com o resto do infinito. Ao aprofundarmos o nosso entendimento sobre a radiação cósmica de fundo de micro-ondas,
Começamos a perceber que esse fenômeno não é um dado isolado na prateleira da física, mas sim o elo fundamental que conecta os eventos mais violentos do início dos tempos com a estrutura pacífica e organizada que observamos no presente. A conexão mais direta e impactante desse eco primordial reside na forma como ele serviu de semente para o nascimento das primeiras estrelas e galáxias. Imagine que, sem as minúsculas variações de temperatura que discutimos anteriormente, o universo hoje seria um deserto perfeitamente uniforme de gás frio, sem qualquer luz ou estrutura complexa. O impacto dessas flutuações foi o de criar os alicerces gravitacionais do cosmos. Onde havia 1/1000 de grau a mais de calor, havia um pouco mais de matéria acumulada. Essa pequena diferença foi o suficiente para que a gravidade, agindo ao longo de centenas de milhões de anos, começasse a atrair mais e mais hidrogênio e hélio para esses centros de densidade. Esse processo, iniciado por um sinal que captamos hoje em micro-ondas, é o que permitiu que o universo saísse de sua era das trevas para inaugurar a era estelar. Vocês conseguiriam imaginar que a luz que agora toca os seus olhos, vinda do Sol ou das estrelas mais distantes, deve a sua existência a esses padrões térmicos ancestrais? Essa interdependência entre a radiação de fundo e a matéria visível nos leva a uma das conexões mais profundas da ciência moderna: o papel da matéria escura. Através do estudo do eco do Big Bang, os físicos conseguiram confirmar que a matéria comum, aquela que forma os planetas, as árvores e os nossos próprios corpos, representa apenas uma fração minúscula de tudo o que existe, cerca de 5%. O impacto dessa descoberta é monumental, pois revela que o universo é sustentado por uma estrutura invisível e silenciosa. A radiação de fundo carrega em si a marca de como a matéria escura se comportou nos primeiros instantes. Como ela não interage com a luz, a matéria escura começou a se agrupar gravitacionalmente muito antes da matéria comum, criando poços gravitacionais profundos onde o gás primordial pôde depois se acumular. Sem essa conexão invisível, detectada através das sutilezas do eco cósmico, as galáxias simplesmente não teriam tido tempo de se formar na cronologia que conhecemos. É uma percepção que deixaria qualquer um incrédulo. Estamos vivendo em estruturas de luz que habitam esqueletos de uma substância que ainda não conseguimos tocar ou ver. O impacto desse conhecimento estende-se também para a química fundamental da nossa existência. Existe uma conexão direta entre o estado térmico registrado na radiação de fundo e a abundância de elementos químicos no universo. Nos primeiros minutos após o início, ocorreu a nucleossíntese primordial, o momento em que os núcleos de hidrogênio e hélio foram forjados. A temperatura e a densidade que permitiram essa criação são as mesmas que ditaram as características da radiação de fundo que se libertaria milhares de anos depois. Ao medirmos o eco do Big Bang, conseguimos prever com exatidão quanto hélio e quanto lítio deveriam existir no espaço profundo. Quando os astrônomos observam as nuvens de gás mais antigas e percebem que as quantidades coincidem perfeitamente com os cálculos baseados na radiação de fundo, temos a confirmação de que o nosso entendimento sobre as leis da física é sólido e coerente em todas as escalas de tempo. A conexão é clara. A receita química do universo foi escrita no mesmo papel térmico que hoje estudamos através de radiotelescópios. Além das conexões com a matéria, o eco primordial impacta diretamente a nossa compreensão sobre a energia escura, a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. Ao analisarmos como a radiação de fundo foi distorcida pela gravidade de grandes estruturas ao longo de bilhões de anos de viagem, os cientistas conseguem traçar a história da expansão do tecido espacial. Essa interdependência nos mostra que o universo não está apenas crescendo, mas que esse crescimento mudou de ritmo. O impacto dessa descoberta redefine o nosso futuro. Através dos dados contidos na radiação de fundo, conseguimos projetar o destino final do cosmos. Se a energia escura continuar a dominar, a conexão entre as galáxias será eventualmente rompida,
e o universo se tornará um lugar cada vez mais frio e isolado. O eco que hoje nos une ao passado é também a bússola que aponta para um futuro de vastidão inimaginável. Outra conexão fascinante ocorre entre a cosmologia e a mecânica quântica. As flutuações que vemos no mapa da radiação de fundo são, na verdade, flutuações quânticas do infinitamente pequeno que foram esticadas para escalas astronômicas durante o período de inflação. Isso significa que as maiores estruturas do universo, como os superaglomerados de galáxias que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, têm sua origem em eventos que ocorreram na escala subatômica. O impacto dessa conexão é que ela unifica os dois pilares da física que muitas vezes parecem contraditórios. O céu que observamos é um laboratório quântico congelado no tempo, onde as incertezas do nível atômico tornaram-se as certezas da arquitetura cósmica. Essa ponte entre o micro e o macro é uma das conquistas mais elegantes da inteligência humana, permitindo que o estudo de uma luz fria nos ensine sobre as forças mais fundamentais da natureza. A interdependência dos sistemas cósmicos também se manifesta no fenômeno das lentes gravitacionais. Enquanto a radiação de fundo viaja pelo espaço, ela passa perto de concentrações massivas de matéria, como aglomerados de galáxias. A gravidade desses objetos curva o caminho da luz primordial, distorcendo levemente a imagem que recebemos. Esse impacto, embora sutil, é uma ferramenta poderosa. Ele permite que os físicos pesem o universo, calculando a massa total das estruturas no caminho, incluindo a matéria escura invisível. A radiação de fundo funciona como uma tela de projeção no fundo do palco cósmico, e as sombras e distorções nela projetadas revelam a presença de tudo o que está entre nós e o início dos tempos. É uma conexão que transforma o universo inteiro em um imenso instrumento óptico, onde cada fóton ancestral carrega consigo a história das montanhas de gravidade que atravessou. No campo da biologia e da complexidade, o impacto indireto é igualmente profundo. A estabilidade do universo e a formação de ambientes onde a vida é possível dependem criticamente das condições iniciais registradas na radiação de fundo. Se as flutuações de temperatura tivessem sido um pouco mais fortes, o universo teria colapsado em buracos negros gigantescos muito cedo. Se tivessem sido um pouco mais fracas, a matéria nunca teria se agrupado para formar estrelas e planetas. Vivemos em um universo que possui a densidade certa para a complexidade, uma conexão que liga o estado térmico do plasma primordial à nossa capacidade de estarmos aqui hoje, pensando sobre ele. É uma harmonia de proporções universais que nos coloca não como observadores externos, mas como partes integrantes de um processo que começou com um resfriamento há bilhões de anos. O estudo das conexões do eco do Big Bang também impacta a nossa filosofia sobre o tempo. Ao compreendermos que a luz que recebemos hoje é uma mensagem de um estado anterior da existência, percebemos que o universo possui uma memória física. Não há nada que se perca totalmente. A informação é preservada, diluída e transformada, mas permanece acessível. A interdependência entre o observador moderno e a radiação antiga cria um sentido de continuidade histórica que transcende a vida humana. Estamos conectados ao primeiro dia da luz através de um fio invisível de micro-ondas que nunca foi cortado. O impacto dessa percepção é um sentimento de pertencimento a um sistema vasto e regido por leis estáveis, onde cada átomo do nosso ser participou outrora daquela sopa quente e densa que hoje estudamos com tanta tranquilidade e segurança. Ao olharmos para as conexões tecnológicas, vemos que o esforço para entender esse eco impulsionou inovações em sensores térmicos, computação de alto desempenho e comunicações por satélite. O desejo de ouvir o sussurro do universo exigiu que criássemos as tecnologias mais sensíveis da história, que agora encontram aplicações em diversas áreas da ciência e da vida cotidiana. O impacto do conhecimento puro transborda para o progresso prático, mostrando que a curiosidade sobre as origens é um motor poderoso para o desenvolvimento da civilização. A busca pelo entendimento da radiação de fundo não é apenas um exercício intelectual,
mas um compromisso com a expansão dos limites do que podemos sentir e medir. Por fim, a conexão mais importante é a clareza didática que esse tema traz para a nossa visão do todo. Ele nos mostra que o universo é um organismo único, onde cada parte influencia a outra através da gravidade, da luz e da expansão. O eco do Big Bang é a prova de que existe uma ordem subjacente, um plano de fundo sobre o qual toda a história da vida e das estrelas é escrita. Ao entendermos os impactos dessa radiação, deixamos de ver o céu como um conjunto de pontos isolados e passamos a percebê-lo como um tecido vibrante e conectado, onde o passado mais remoto ainda dita o ritmo do presente. É uma jornada de descoberta que nos ensina que, para entender onde estamos, precisamos primeiro compreender o calor que nos deu origem e o silêncio que agora o preserva. Essa interdependência entre o passado térmico e o presente estrutural é o que torna a cosmologia uma ciência de tamanha beleza. Não estamos apenas medindo temperaturas, estamos mapeando a nossa genealogia cósmica. O impacto de cada nova descoberta sobre a radiação de fundo ressoa em todos os departamentos da física, desde o estudo das partículas mais elementares até o destino das maiores galáxias. É uma teia de conexões que envolve o tempo, o espaço e a matéria em um abraço contínuo, revelando que o universo é, acima de tudo, uma história de transformação lenta e majestosa, onde o eco inicial é a nota que sustenta toda a harmonia da realidade. A relação entre a humanidade e o eco do Big Bang é uma das jornadas mais fascinantes da nossa história intelectual, pois ela marca o momento em que deixamos de apenas especular sobre a origem do tudo para começarmos a medir a própria criação com uma precisão matemática. Essa transição teve impactos profundos na nossa cultura, na nossa filosofia e na forma como nos percebemos dentro da vastidão do tempo. Antes da descoberta da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, a humanidade estava dividida entre diversas teorias sobre a natureza do universo. Muitos cientistas acreditavam no chamado estado estacionário, a ideia de que o cosmos sempre existiu e sempre existiria da mesma forma, sem um começo ou um fim definido. Essa visão trazia um certo conforto, pois apresentava um universo imutável e eterno. No entanto, quando os dados experimentais começaram a confirmar a existência de um calor residual que preenchia todo o espaço, a nossa visão de mundo sofreu uma mudança de paradigma sem precedentes. Fomos confrontados com a realidade de que o universo possui uma história, uma certidão de nascimento e, possivelmente, uma trajetória que leva a um encerramento. Essa descoberta, ocorrida em 1964, não foi apenas um marco técnico, mas um evento que alterou a nossa relação com o desconhecido. O impacto histórico desse achado foi tão significativo que rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1978 a Arno Penzias e Robert Wilson. Para a sociedade, isso significou que o método científico havia finalmente alcançado a fronteira do tempo profundo. A partir dali, a astronomia deixou de ser apenas a observação de objetos distantes e tornou-se uma forma de arqueologia cósmica. Passamos a entender que, ao olharmos para o céu, não estamos apenas observando pontos de luz, mas estamos lendo as páginas de um passado que moldou a nossa própria existência. A humanidade percebeu que a sua história não começou com as primeiras civilizações, nem com a formação da Terra, mas com um evento térmico de proporções universais, cujos sinais ainda captamos hoje. O impacto cultural dessa percepção é visível na forma como a ciência passou a ser comunicada e integrada à educação. O conceito do Big Bang tornou-se parte do vocabulário comum, influenciando a literatura, a arte e o cinema. No entanto, mais do que uma simples curiosidade, o conhecimento sobre o eco primordial trouxe uma lição de humildade coletiva. Ao compreendermos que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, a escala da vida humana e até mesmo da nossa civilização parece, à primeira vista, insignificante. Mas existe um outro lado dessa percepção: o fato de sermos capazes de detectar, medir
e interpretar um sinal tão antigo e sutil revela a extraordinária capacidade da mente humana de transcender as suas limitações biológicas. A relação com esse tema nos mostra que, embora sejamos fisicamente pequenos, a nossa compreensão alcança as maiores escalas possíveis. Socialmente, o estudo da radiação cósmica de fundo de micro-ondas promoveu uma cooperação internacional sem precedentes. Missões espaciais como o Explorador de Fundo Cósmico, o Satélite de Anisotropia de Micro-ondas Wilkinson e o Observatório Planck não foram esforços isolados de uma única nação, mas sim o resultado de décadas de colaboração entre cientistas, engenheiros e instituições de todo o mundo. Esse esforço conjunto para mapear a nossa origem comum serve como um lembrete de que, diante dos mistérios do cosmos, as fronteiras geopolíticas e as diferenças culturais tornam-se secundárias. O conhecimento sobre a radiação de fundo é considerado hoje um patrimônio da humanidade, um conjunto de dados que pertence a todos e que busca responder a perguntas que são universais a todas as culturas. De onde viemos e qual é a natureza do mundo em que vivemos? A influência desse tema na filosofia contemporânea também é notável. O fato de o universo ter tido um início térmico e estar em constante expansão e resfriamento introduziu a ideia de que a realidade é um processo dinâmico e evolutivo. Isso rompeu com a visão mecânica e estática que dominou o pensamento ocidental por séculos. A relação da humanidade com o tempo mudou. Passamos a ver a história do cosmos como um fluxo contínuo onde cada etapa está conectada à anterior. A radiação de fundo é o elo que nos une àquele instante de simplicidade extrema, e essa conexão nos ajuda a entender a nossa própria composição. Como discutimos que as sementes das galáxias foram plantadas pelas flutuações quânticas registradas nesse eco, percebemos que a matéria que forma o nosso corpo estava presente de alguma forma naquela sopa primordial. Essa é uma conexão física e histórica que nos dá um senso de pertencimento ao universo, que é, ao mesmo tempo, técnico e poético. Na educação, a radiação de fundo de micro-ondas tornou-se o exemplo supremo de como a ciência pode reconstruir o passado através de evidências indiretas. Ela é ensinada como a prova definitiva de que o universo não é um palco vazio, mas um meio que carrega informação. Esse ensinamento molda a forma como as novas gerações de cientistas pensam sobre a investigação da natureza. O impacto social dessa clareza é uma maior confiança no pensamento racional e na capacidade humana de resolver problemas complexos. Se conseguimos decifrar a temperatura do universo, quando ele tinha apenas 370 mil anos de idade, sentimos que temos as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A ciência do eco primordial funciona como um farol de racionalidade e esperança na nossa capacidade de compreender o mundo. Além disso, a relação com esse tema impacta a nossa percepção sobre o silêncio e o espaço. Antes, o espaço entre as estrelas era visto apenas como um vácuo sem importância. Hoje, compreendemos que esse vácuo está vibrando com a energia do passado. Essa mudança de percepção enriquece a nossa vivência da realidade. Ao imaginarmos que estamos mergulhados em um banho de fótons ancestrais, o ato de observar o céu noturno ganha uma nova camada de significado. Não é mais apenas um exercício de observação visual, mas uma percepção interna de que estamos dentro de um registro histórico ativo. A humanidade, através da tecnologia, desenvolveu ouvidos eletrônicos para escutar esse sussurro, e essa audição cósmica tornou-se parte da nossa identidade como espécie exploradora. A aplicação tecnológica dos conhecimentos derivados desse estudo também traz benefícios diretos à sociedade. A necessidade de desenvolver sensores térmicos de extrema sensibilidade e algoritmos de processamento de imagem para limpar o ruído galáctico dos dados da radiação de fundo impulsionou avanços na medicina, como em exames de imagem diagnóstica e na segurança global. A busca pelo infinitamente distante acaba por melhorar a nossa vida no infinitamente próximo. Esse é o impacto social prático da ciência de base. Ela expande os horizontes do possível
e cria ferramentas que, eventualmente, tornam-se essenciais no nosso dia a dia. A tecnologia que usamos para mapear o Big Bang é a prima sofisticada da tecnologia que salva vidas em hospitais e nos mantém conectados através de redes globais. Historicamente, o estudo da radiação primordial também nos ajudou a entender melhor a cronologia da vida na Terra. Ao fixarmos a idade do universo com tanta precisão, conseguimos colocar a evolução biológica dentro de um contexto temporal correto. Percebemos que o universo precisou de bilhões de anos para cozinhar os elementos químicos necessários para a vida no interior das estrelas. A radiação de fundo nos diz quando esse relógio começou a bater. Essa sincronização entre a história cósmica e a história biológica é um dos maiores legados intelectuais da nossa espécie. Ela nos permite ver a vida não como um acidente isolado, mas como o resultado de um longo e complexo processo de resfriamento e organização da matéria que começou com o próprio eco que ainda detectamos. Por fim, a relação da humanidade com a radiação cósmica de fundo é um testemunho da nossa curiosidade inesgotável. Mesmo que esse sinal seja invisível e frio, não descansamos enquanto não o compreendemos. Esse impulso de busca é o que nos define. O eco do Big Bang é a resposta do universo à nossa pergunta fundamental sobre as nossas origens. Ele é uma prova de que a realidade é inteligível e que as leis da física são as mesmas em todos os lugares e em todos os tempos. Ao estudarmos esse tema, não estamos apenas fazendo ciência. Estamos exercendo a nossa característica humana mais nobre, que é o desejo de compreender o todo do qual fazemos parte. A radiação de fundo permanece lá, constante e serena, aguardando que continuemos a nossa jornada de descoberta, lembrando-nos sempre de que o nosso passado é vasto, o nosso presente é conectado e o nosso entendimento é a ponte que une os dois. Ao refletirmos sobre esses impactos, percebemos que a radiação primordial funciona como um espelho no qual a humanidade se observa. Ela reflete a nossa capacidade técnica, a nossa colaboração global e o nosso desejo filosófico de sentido. O conhecimento desse eco transformou a astronomia em uma ciência histórica e a física em uma ferramenta de exploração temporal. É uma relação de respeito e admiração por um fenômeno que, embora tenha ocorrido muito antes do surgimento de qualquer ser vivo, deixou as pistas necessárias para que pudéssemos reconstruir a narrativa de tudo o que existe. A humanidade e o eco do Big Bang estão, portanto, intrinsecamente ligados por um fio de luz e conhecimento que atravessa as eras, provando que a nossa busca por respostas é tão antiga e persistente quanto a própria radiação que preenche o espaço. Ao projetarmos o nosso pensamento para as próximas décadas e séculos de investigação, percebemos que o estudo da radiação cósmica de fundo de micro-ondas está longe de ser uma jornada concluída. Pelo contrário, estamos entrando em uma era de ouro da cosmologia observacional, onde as inovações tecnológicas nos permitirão escutar esse eco com uma nitidez que nossos antecessores sequer ousariam imaginar. O futuro desse tema reside na busca incessante por sinais cada vez mais tênues, escondidos nas camadas mais profundas da luz primordial. Uma das tendências mais empolgantes é o desenvolvimento de novos observatórios, tanto em solo quanto no espaço, projetados com uma estratégia específica: capturar a polarização de modo B. Como discutimos anteriormente, esses padrões de luz são os registros diretos das ondas gravitacionais, geradas nos primeiros milésimos de segundo da existência. O impacto de detectar esses sinais seria equivalente a abrir uma nova janela para o início dos tempos, permitindo que a humanidade compreendesse a física da inflação com uma clareza absoluta. Imagine o momento em que conseguirmos confirmar, através desses dados, como o tecido do espaço se comportou quando o universo era menor do que um átomo. Esse é o horizonte que move a ciência atual. Para alcançar esse objetivo, projetos internacionais de larga escala estão sendo planejados, como o experimento de quarta geração chamado CMB-S4. Esta iniciativa pretende instalar centenas de milhares de detectores ultrassensíveis em locais como o deserto do Atacama,
no Chile e no Polo Sul. A estratégia por trás desses projetos é mapear o céu com uma resolução 1000 vezes superior à que temos hoje. O futuro nos reserva uma imagem do universo jovem, tão detalhada, que poderemos observar não apenas as grandes sementes das galáxias, mas os próprios processos quânticos que deram origem à matéria escura. O impacto dessas inovações será a resolução de mistérios que hoje nos parecem insolúveis, como a tensão de Hubble. Com dados mais precisos sobre o eco do passado, poderemos finalmente entender se a nossa compreensão sobre a energia escura está correta ou se precisamos de uma nova teoria da gravidade para explicar o ritmo acelerado com que o universo se expande. Outra fronteira fascinante para o futuro é a tentativa de detectar a radiação de fundo de neutrinos. Enquanto os fótons de micro-ondas nos mostram o universo com 370 mil anos, os neutrinos nos permitem viajar ainda mais longe, para o momento em que o cosmos tinha apenas 1 segundo de vida. O mecanismo para capturar esses neutrinos é extraordinariamente difícil, pois eles quase não interagem com a matéria, atravessando planetas inteiros como se fossem feitos de vidro. No entanto, as tendências tecnológicas em física de partículas indicam que, em algum momento do futuro, seremos capazes de mapear esse eco de neutrinos. Isso nos daria a imagem mais próxima possível do instante zero, revelando segredos sobre a simetria entre matéria e antimatéria que definiram a nossa existência. A relação entre a humanidade e o tempo ganharia uma nova dimensão, permitindo-nos sentir a pulsação do universo em seu estado mais primitivo e puro. O futuro do tema também envolve riscos e desafios teóricos. À medida que os nossos instrumentos se tornam mais sensíveis, somos confrontados com a possibilidade de que as anomalias detectadas, como a mancha fria ou o eixo do mal, não sejam apenas erros estatísticos, mas evidências reais de uma física que ainda não compreendemos. Existe o risco de que os nossos modelos atuais de inflação e relatividade precisem ser radicalmente revisados. Mas para a ciência, esse risco é, na verdade, uma oportunidade de inovação. O futuro pode nos revelar que vivemos em um universo muito mais complexo, talvez com dimensões extras ou conexões com outros universos no multiverso. O eco do Big Bang continuará sendo o guia principal para essas descobertas, funcionando como a base sólida sobre a qual construiremos as novas teorias do século 22. Além disso, devemos considerar o destino a longo prazo do próprio fenômeno. Em uma escala de tempo de bilhões de anos, a expansão contínua do universo fará com que a radiação cósmica de fundo de micro-ondas sofra um desvio para o vermelho cada vez maior. Isso significa que no futuro muito distante, esse eco deixará de ser composto por micro-ondas e se transformará em ondas de rádio de frequência extremamente baixa, tornando-se cada vez mais difícil de detectar. Eventualmente, se a expansão continuar a acelerar, haverá um momento em que as gerações futuras de seres inteligentes, se existirem, não conseguirão mais ver esse sinal. Eles viverão em um universo onde o céu parecerá verdadeiramente vazio e escuro, sem qualquer registro do seu nascimento. Essa percepção nos dá uma urgência especial. Nós vivemos no momento perfeito da história cósmica para estudar as nossas origens. Temos a tecnologia necessária e o sinal ainda é forte o suficiente para ser decifrado. O futuro do tema é, portanto, um compromisso com a preservação e o aprofundamento desse conhecimento enquanto ele ainda está ao nosso alcance. A integração de inteligência artificial no processamento desses dados monumentais é outra inovação que definirá o futuro. Algoritmos capazes de identificar padrões sutis que a mente humana poderia ignorar permitirão que extraiamos informações ainda mais profundas do mapa térmico do céu. Poderemos descobrir conexões entre a radiação de fundo e a distribuição das primeiras estrelas, de forma automática, acelerando o ritmo das descobertas astronômicas. O impacto social dessa clareza será uma compreensão cada vez maior da nossa posição no tempo cósmico. A humanidade deixará de ser uma espécie que apenas observa o passado, para tornar-se uma espécie que simula o passado com perfeição, utilizando os dados do eco primordial para reconstruir
toda a evolução do universo em laboratórios digitais. Ao pensarmos sobre os riscos, também devemos mencionar o desafio da interferência humana. À medida que lançamos mais satélites de comunicação e ocupamos o espectro de rádio com as nossas tecnologias terrestres, a tarefa de ouvir o sussurro sutil do Big Bang torna-se cada vez mais complexa. O futuro exigirá estratégias rigorosas de proteção das frequências astronômicas, talvez até a instalação de radiotelescópios no lado oculto da Lua, onde o silêncio eletromagnético é absoluto. Essa inovação nos permitiria observar o universo sem o ruído da nossa própria civilização, garantindo que o eco primordial continue a ser estudado com a pureza que ele merece. O futuro desse tema nos ensina sobre a estabilidade da busca pelo saber. Mesmo que as teorias mudem e os instrumentos evoluam, a nossa curiosidade sobre o início de tudo permanece constante. A radiação cósmica de fundo é o fio condutor que une todas as eras da astronomia. Através dela, descobriremos como a gravidade quântica opera, e se o tempo realmente teve um começo, ou se faz parte de um ciclo infinito de expansão e contração. A clareza didática com que abordamos esses temas hoje prepara o terreno para que as próximas gerações continuem a jornada, percebendo que o universo é um sistema aberto, sempre pronto para nos surpreender com novos mistérios. Ao final dessa trajetória de exploração futura, percebemos que o impacto mais importante da radiação de fundo não é apenas o que ela nos diz sobre o passado, mas como ela nos orienta para o desconhecido. Ela é a prova de que a realidade tem uma estrutura inteligível que pode ser explorada até o seu limite máximo. O futuro nos convida a sermos pacientes e precisos, a valorizarmos cada fóton que capturamos e a compreendermos que o conhecimento é uma construção lenta e majestosa. O eco do Big Bang permanecerá lá, atravessando o espaço por mais bilhões de anos, servindo como o farol eterno da ciência, iluminando o caminho da humanidade enquanto avançamos para as próximas fronteiras do entendimento. Dessa forma, o futuro do tema é uma promessa de conexão contínua. Enquanto houver inteligência para perguntar e tecnologia para medir, o início dos tempos continuará a nos enviar as suas respostas. Estamos apenas começando a decifrar a mensagem completa contida na luz mais antiga do mundo. E ao fazermos isso com tranquilidade e rigor, garantimos que a história do cosmos continue a ser contada de forma clara, didática e inspiradora, unindo o que fomos ao que ainda seremos na vastidão do infinito. Ao chegarmos ao final desta longa jornada pelo tecido do tempo, somos convidados a uma reflexão profunda sobre a nossa própria natureza e o lugar que ocupamos nesta vasta arquitetura térmica que chamamos de realidade. Percorremos desde a névoa impenetrável e quente dos primeiros instantes até a clareza gelada do espaço profundo que nos envolve agora. O que descobrimos não foi apenas um dado técnico da física, mas sim a nota fundamental de uma sinfonia que continua a ressoar através de nós. O eco do Big Bang não é apenas um registro de algo que aconteceu em um passado distante e inacessível. Ele é a respiração constante do universo, um sopro de calor ancestral que, embora tenha se resfriado ao longo de bilhões de anos, permanece íntegro e presente em cada batida do nosso coração e em cada pensamento que formulamos. Vamos imaginar que a história do cosmos é um imenso livro escrito com tinta de luz. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que estávamos lendo apenas os capítulos mais recentes, observando as estrelas que brilham hoje e as galáxias que giram em silêncio. No entanto, a descoberta da radiação cósmica de fundo nos permitiu abrir as primeiras páginas desse livro, tocando a margem do início. Percebemos que não há separação real entre aquele plasma fervilhante de 370 mil anos atrás e a complexidade da vida que observamos agora. As mesmas leis que ditaram como a luz se libertaria da matéria são as mesmas que permitem que o conhecimento flua entre as mentes. Existe uma estabilidade reconfortante no fato de que o universo preservou a sua memória térmica, permitindo que seres tão pequenos e efêmeros como nós possam decifrar a magnitude do infinito.
A beleza desse entendimento reside na sua simplicidade e na sua continuidade. O universo não deu saltos desordenados. Ele seguiu um ritmo de resfriamento e organização que transformou o caos inicial em uma ordem majestosa. O eco que ainda atravessa o espaço nos ensina que a paciência é uma virtude cósmica. Foram necessários bilhões de anos para que as flutuações quase imperceptíveis que estudamos se tornassem os lares onde habitamos. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre a nossa própria rotina. Muitas vezes nos sentimos isolados ou desconectados do todo, mas a física nos prova o contrário. Estamos imersos em um banho de fótons que testemunharam o nascimento do tempo. Somos, de certa forma, o universo pensando sobre o seu próprio passado, uma parte da consciência do cosmos que despertou para reconhecer o calor que a gerou. Sentir essa conexão é aceitar a nossa participação em um sistema vasto e regido por leis seguras. Não há nada a temer na imensidão do espaço, pois ela não é um vazio inerte, mas um reservatório de informação e energia. O silêncio entre as estrelas está, na verdade, cheio de histórias que ainda estamos aprendendo a ouvir. O futuro nos promete novas descobertas, novas anomalias para decifrar e talvez a confirmação de que o nosso universo é apenas uma parte de uma existência ainda maior. Mas, independentemente do que venhamos a descobrir, a base sólida fornecida pela radiação primordial permanecerá lá, como o alicerce inabalável da nossa busca pelo saber. É essa clareza que nos permite avançar com tranquilidade, sabendo que a verdade científica é uma construção coletiva e perene. Nesta reflexão final, percebemos que o maior mistério que o eco do Big Bang esconde não é apenas uma partícula ou uma colisão entre universos, mas a própria capacidade da matéria de se organizar a ponto de se tornar consciente de si mesma. O fato de estarmos aqui, discutindo física e astronomia em um tom de conversa calmo e contemplativo, é o resultado final daquela transparência que ocorreu há 13 bilhões e 800 milhões de anos. A luz se libertou para que, eras depois, nós pudéssemos compreender a sua trajetória. É um ciclo de inteligibilidade que envolve todas as escalas da existência, unindo o infinitamente pequeno ao infinitamente grande em um abraço de conhecimento e beleza. Se você sentiu o fascínio que esses temas proporcionam, saiba que esta é apenas uma das muitas histórias que o nosso canal tem a oferecer. No Universo para o Sono, buscamos constantemente mergulhar nos mistérios da física, da astronomia e das grandes curiosidades que cercam a nossa existência, sempre com este ritmo calmo e didático que permite que a ciência seja compreendida de forma profunda e serena. Há todo um cosmos de informações aguardando por você em nossos outros vídeos, cada um explorando uma faceta diferente deste imenso arquivo que é a realidade. Convido você a continuar esta caminhada conosco, explorando as fronteiras do entendimento humano. Mas, antes de encerrarmos esta nossa conversa íntima, preciso dizer que o seu apoio é o que sustenta a continuidade deste projeto. O que é rápido para você nos ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdos que unem o aprendizado ao relaxamento. Por isso, se esta história trouxe clareza ou despertou a sua curiosidade, deixa o seu like agora e se inscreva no canal para não perder os próximos temas que estamos preparando. Compartilhe esta história com quem também busca entender os segredos do cosmos de uma forma tranquila e segura. Saiba também que alguns links de produtos selecionados aparecerão agora na sua tela ou na descrição. Se você sentir vontade de adquirir algo através deles, essa pequena ação ajuda muito o Universo para o Sono a continuar existindo e a expandir este espaço de conhecimento. A ciência é uma luz que nunca se apaga, um eco que não silencia e uma jornada que não tem fim. Enquanto houver estrelas no céu e curiosidade em nossos corações, haverá novos horizontes para percorrermos juntos. O universo continuará a sussurrar os seus segredos através de ondas de micro-ondas e radiações silenciosas, e nós estaremos aqui, prontos para interpretar cada sinal com a paciência e o rigor que a busca pela verdade exige. Que a clareza desses processos físicos
acompanhe os seus pensamentos, trazendo a segurança de que fazemos parte de algo monumental e eterno. Agradeço imensamente por ter percorrido este caminho comigo. O entendimento sobre o eco do Big Bang é a prova de que a nossa origem é luminosa e que o nosso futuro é vasto. Continuaremos a decifrar as dobras do tempo e do espaço, sempre buscando a essência do que somos através da observação atenta do que o universo foi. Até a nossa próxima história, onde novos segredos do cosmos nos aguardam. Agora, deixe que essas ideias se assentem de forma natural. Sinta a presença constante da luz primordial ao seu redor. A realidade é vasta, estável e profundamente bela. Até breve.